Então, sem mais demoras, gostaria de chamar o Dr. Roberto Rocha Giraldes, que é professor livre-docente também do Instituto do Coração, na Faculdade de Medicina da USP, que vai estar abordando um tema de extrema importância, também baseado em alguns estudos recentes, que é o uso de trombolítico no ambiente pré-hospitalar. A gente sabe que os trombolíticos foram muito estudados no ambiente hospitalar, tem seu benefício, mas uma das grandes perguntas do momento é se há espaço para o tratamento da trombólise, para o uso da trombólise em pacientes pré-hospitalar, ou seja, antes de chegar ao hospital. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu queria dar os parabéns ao Renato por diversos motivos, né? ISTA 2015. Queria dar os parabéns ao Renato por diversos motivos. O primeiro deles é porque ele consegue reunir um grupo bastante heterogêneo de pessoas aqui. Ele reúne residentes, ele reúne assistentes jovens, ele reúne pessoas que vêm do exterior, ele reúne a Força Política Nacional com o Canesim, ele reúne uma série de pessoas... Só um pouquinho. Ele reúne uma série de pessoas aqui, então parabéns pela sua polivalência. Em segundo lugar, dizer que eu fico muito contente. O ISTA tem um significado muito especial para mim. Esse é o 8º ISTA, e o ISTA representa também o meu programa de cobertura, porque eu tenho um programa de cobertura que a gente vai aos congressos internacionais trazer todas as novidades. Também é o 8º ano de segmento, quer dizer, nós estamos juntos, Renato. Na época não nos conhecíamos, mas fazemos os programas simultaneamente, então para mim é sempre feliz. Muita sorte ao seu ISTA, porque eu acho que eu levo o meu programa também junto, com muita sorte. Então, nós vamos falar um pouco sobre o tratamento fibrinolítico pré-operatório, pré-hospitalar, mas eu vou falar de uma forma um pouquinho mais ampla. Na verdade, não é esse, é esse aqui, ó, que é justamente sobre o papel da fibrinólise no século XXI. Será que existe algum papel para a fibrinólise ainda no mundo de hoje, em que se fala tanto em angioplastia primária, em stents, em terapia associada à angioplastia primária? Será que existe algum papel para o tratamento fibrinolítico ainda hoje? Isso é para mostrar para vocês que, ao longo dos últimos anos, nós vimos que houve uma redução na incidência do infarto com supradesnível do segmento ST, que é aquele que merece a reperfusão de urgência, mas os dados são um pouco ainda confusos. A depender do registro e a depender da população selecionada para o estudo, nós podemos ter uma variação de incidência de 18% lá na emergência do Instituto do Coração, até 47%, por exemplo, num registro europeu que inclui a maior parte dos pacientes de meia idade e de mais idade. Então, assim, existe uma variação bastante grande na incidência de infarto com supradesnível do segmento ST, a depender da população selecionada. E esse dado é extremamente importante. Eu selecionei aqui 2 estudos que foram feitos de forma contemporânea. O primeiro deles é o estudo OASI-5, que foi um estudo que avaliou o uso do Fondaparinux no infarto na síndrome coronária aguda sem supradesnível do segmento ST, e o estudo OASI-6, que foi feito simultaneamente, avaliou o uso da mesma droga no infarto com supra. Vocês podem ver que a incidência de morte ou reinfarto nesses estudos contemporâneos e que, portanto, utilizaram as melhores terapêuticas disponíveis à época, mostram uma incidência de complicações menor no infarto sem supra do que no infarto com supradesnível do segmento ST, mostrando que, apesar de talvez ter uma incidência menor do que o infarto sem supra e por isso ser talvez menos importante, o infarto com supradesnível do segmento ST, ele merece a nossa atenção porque ele é associado a um mau prognóstico. Se nós olharmos a mortalidade isoladamente nesses 2 estudos, nós vamos ver que o número de morte nos pacientes que apresentaram infarto com supradesnível do segmento ST foi aproximadamente 2 a 3 vezes maior do que no infarto sem supra, isso num estudo bastante recente. Esse é o infarto com supradesnível do segmento ST. Eu tenho oclusão da artéria coronária, aqui representada uma placa aterosclerótica que se estabiliza e sobre a qual se forma um trombo branco rico em plaquetas,
que interrompe o fluxo sanguíneo e a partir daí ativa o sistema da coagulação com a formação de uma rede de fibrina que impede a passagem dos elementos figurados vermelhos do sangue e dessa forma interrompe o fluxo sanguíneo. Portanto, quando a gente tem infarto com supra, nós temos dois componentes principais. Nós temos um componente plaquetário e nós temos um componente de um trombo vermelho rico em fibrina. Por isso o tratamento do infarto com supradesnível do segmento ST, ele sempre deve ser duplo, com agentes antiplaquetários e agentes anticoagulantes para contrabalançar o efeito da fibrina. Quando a gente fala em terapia de reperfusão nesses pacientes, a gente precisa ter a ideia de alguns preceitos básicos da reperfusão. Uma delas é que a reperfusão, a recanalização coronária da artéria epicárdica, ela deve ser precoce. Esse é uma figura já bastante antiga do Dr. Bernard Gersh, da Mayo Clinic, em que ele mostra claramente a redução, o impacto da reperfusão sobre a redução da mortalidade, de acordo com o tempo desde o início dos sintomas. Eu sempre mostro esse slide quando a gente fala de reperfusão, porque a gente passa visita diariamente, a gente discute diariamente reperfusão, e o que se ouve de todas as pessoas é que a reperfusão pode ser aplicada dentro das primeiras 12 horas de início dos sintomas. Isso é verdade, mas a gente não pode esquecer que o benefício maior da terapia de reperfusão ocorre até a terceira hora. A partir da terceira hora, o benefício é infinitamente menor. Então, apesar de poder ser feita num período mais prolongado, de até 12 horas, o benefício crucial, o maior benefício, se faz nos períodos iniciais. Fazer aqui ou fazer aqui, existe uma grande diferença em relação à redução da mortalidade, ao passo que eu fazer aqui ou aqui, eu tenho uma diferença insignificante no impacto da minha terapêutica fibrinolítica. Ou seja, apesar de poder ser feita em até 12 horas, a terapia fibrinolítica, a recomendação maior é que seja feita dentro das primeiras 3 horas do início dos sintomas. Ela deve ser uma reperfusão completa, não basta que haja reperfusão. A reperfusão deve ser feita com fluxo time 3. E aqui eu mostro por quê. Enquanto os pacientes com fluxo time 0 e time 1 têm uma evolução e uma mortalidade muito similar aos pacientes com fluxo time 2, são somente aqueles pacientes que alcançam uma recanalização completa até as porções distais da coronária que mais se beneficiam da recanalização. Portanto, a recanalização ela precisa ser precoce, mas não apenas precoce. Ela deve se fazer com fluxo time 3 para que a gente consiga o maior benefício. Ela deve ser sustentada e deve ser acompanhada da reperfusão miocárdica. Muitas vezes, a recanalização nos deixa contente porque a gente consegue restabelecer o fluxo pela artéria epicárdica, mas nada acontece no fluxo miocárdico. Então, aqui para mostrar para vocês o que é um fluxo normal pela artéria coronária e um fluxo pela artéria descendente anterior, que se faz até porções mais distais da artéria, mas nós não vemos o enchimento microcirculatório. Esse é um exemplo claro de um paciente que consegue recanalizar sua artéria coronária, mas não consegue reperfundir o miocárdio. E nós sabemos que dentre os pacientes que recanalizam a artéria coronária, a ausência de reperfusão do miocárdio associa-se a um pior prognóstico. Não basta recanalizar a artéria, é fundamental que se reperfunda o miocárdio, pois o prognóstico desses pacientes é muito diferente. Muito bem, nós falamos de alguns princípios da reperfusão e recanalização nos pacientes com infarto com supradesnível do segmento ST. E como eu disse para vocês, não há dúvidas sobre as vantagens da terapia de angioplastia primária sobre a fibrinólise. Esse é um slide bastante antigo, foi publicado em 2003 da equipe da doutora Sandy Grimes, e que demonstra a clara vantagem da angioplastia primária sobre o tratamento fibrinolítico, tanto na evolução de curto quanto na evolução de longo prazo, com redução inclusive da mortalidade. Então aqui ninguém vem discutir sobre as vantagens, possível superioridade do tratamento fibrinolítico sobre a angioplastia. Isso foi um estudo feito em 2003. O que a gente quer saber é se em 2020
e 15, a gente ainda tem o mesmo perfil de vantagem. Existe um resultado similar ou não entre esses dois tipos de tratamento. Apesar de superior, o tratamento por angioplastia primária, ele ainda incorre em uma série de dificuldades. O número de hospitais, seja nos Estados Unidos ou na Europa, que dispõe de laboratório de hemodinâmica, não é tão amplo assim, a ponto de eu dizer todos os pacientes podem ser submetidos à angioplastia primária. Existe uma habilidade limitada dos médicos, e a gente sabe que o benefício ele tem uma correlação entre a experiência dos médicos e no procedimento e a evolução dos pacientes. A abertura da artéria coronária ocluída de uma forma tardia reduz a vantagem da angioplastia sobre o tratamento fibrinolítico. Existe um benefício muito limitado aos pacientes de alto risco. Eu não busco apenas recanalização, mas também reperfusão. Ou seja, apesar da superioridade demonstrada na meta-análise da doutora Cindy Grimes, existem alguns aspectos, ou seja, existem limitações do tratamento por angioplastia e existe o tempo de 2003 a 2005 em que muita coisa se desenvolveu no tratamento clínico. Aqui para mostrar para vocês, por exemplo, nos estudos clínicos, os estudos que analisaram o benefício da terapia do transporte dos pacientes, mostrando que quando existe hemodinâmica local, ou os pacientes dos estudos clínicos têm um tempo porta-balão muito inferior dos registros, ou seja, o mundo real é diferente do mundo dos estudos clínicos. Aqui a transferência, quando são necessárias transferências dos pacientes, nós vemos que o tempo porta-balão é muito maior nos registros do que nos pacientes de estudos clínicos. Aqui a mesma coisa, mesmo aqui é uma cidade na Holanda, que tem uma experiência muito grande em tratamento do infarto do miocárdio, nós percebemos que o tempo porta-balão é muito menor em hospitais especializados do que registros. Esse, por exemplo, é o registro do Medicare. Então, além disso, existem vantagens específicas da terapia fibrinolítica nesse contexto. Facilidade de administração, rápida e precoce, inclusive no ambiente extra-hospitalar, pode ser utilizada de forma disseminada. No início, ela tem uma alta taxa de patência nos portadores de infarto com supra e pode facilitar, inclusive, a angioplastia dos pacientes. Então, vocês vejam aqui, a recanalização coronária nas primeiras 2 horas, após fibrinólise com streptokinase, supera os 90%, os 80%. Portanto, é um resultado bastante bom nos pacientes que são tratados precocemente. Aqui vocês vejam, quando a gente compara o tratamento intra-hospitalar com o tratamento extra-hospitalar, já um estudo antigo, mostrando que existe uma redução da mortalidade, inclusive, nos pacientes que receberam tratamento pré-hospitalar. Mostrando que, apesar das vantagens da angioplastia, o tratamento precoce com agentes fibrinolíticos pode trazer benefício a alguns pacientes. Aqui para mostrar o estudo Prague, que também mostrou a vantagem da angioplastia, do transporte dos pacientes para angioplastia em relação à fibrinólise imediata, mostrou que essa vantagem se faz no paciente mais tardio. O paciente precoce, aquele paciente que a gente consegue instituir o tratamento fibrinolítico ainda precocemente, não teria o mesmo tipo de vantagens. Então, limitações e avanços da terapia fibrinolítica no infarto com supra, limitações da fibrinólise, ainda tem taxas relativamente baixas de recanalização, uma reperfusão miocárdica limitada, reoclusão coronária pós-trombólise e as taxas de sangramentos. Avanços da fibrinólise, no entanto, que é o que eu vou agora falar para vocês. Não estamos mais na época da Cindy Grimes. Houve vantagens nesse período de tempo. E o que aconteceu nesse período de tempo? Fibrinolíticos de terceira geração, novos agentes anticoagulantes e antiplaquetários. Aqui para mostrar para vocês o uso da tenecteplase comparado ao alteplase, mostrando que uma droga de administração muito mais fácil em bolos único, ela tem a mesma eficácia que a alteplase com taxas menores de sangramento, introduzindo, portanto, uma vantagem no tratamento dos pacientes submetidos a tratamento fibrinolítico.
Esse já é um estudo que tem 10 anos, o estudo Clarity, mas que foi um estudo que comparou o uso do clopidogrel no infarto com supra submetido a tratamento fibrinolítico ao uso de placebo. E a meta foi angiografia coronária mais os componentes clínicos. E o que se mostrou foi uma redução de 36%, com P altamente significativo, na meta primária, mostrando que a adição de clopidogrel é benéfica nesse grupo de pacientes. Se nós formos analisar, por exemplo, o fluxo dos pacientes que receberam clopidogrel tiveram grandes vantagens em relação ao fluxo, com redução dos fluxos mais baixos, time 0 ou time 1, aumento do fluxo time 3 e aumento da perfusão miocárdica em relação aos pacientes que não receberam clopidogrel. Quando a gente isola as metas clínicas, tirando a meta angiográfica, nós vemos uma redução de 20%, determinando um claro benefício do clopidogrel. E, surpreendentemente, sem aumento das taxas de sangramento, isso aconteceu. Então, nós vemos que, em evoluções consecutivas, a introdução do clopidogrel reduziu ainda mais a oclusão da artéria relacionada ao infarto, que é um índice prognóstico extremamente importante nos portadores de infarto com supra. Esses resultados foram confirmados no estudo COMET, que testou a administração do clopidogrel sem dose de ataque em portadores de infarto com supra submetidos a tratamento fibrinolítico ou tratamento conservador, mostrou uma redução significativa da meta primária, morte, reinfarto ou AVC num grupo de 45 mil doentes, inclusive com redução da mortalidade intra-hospitalar, ratificando os achados do Clarity de benefício nos pacientes portadores de infarto que receberam clopidogrel. Ou seja, a redução introduzida no estudo ISIS com AS foi quase que reproduzida no estudo COMET, principalmente se a gente considerar o estudo Clarity nos pacientes que receberam clopidogrel. Não apenas nós tivemos vantagens com a administração de novos agentes antiplaquetários, mas também novos anticoagulantes. Esse aqui é o estudo Extract, que comparou a administração do então anticoagulante de escolha heparina não fracionada, a enoxaparina, em pacientes submetidos a tratamento fibrinolítico com qualquer um dos principais agentes fibrinolíticos. Houve uma correção na dose da enoxaparina e foram avaliados desfechos de morte ou infarto não fatal ao final de 30 dias. E o estudo Extract mostrou uma clara redução dos componentes da meta primária, uma redução de aproximadamente 20%, com vantagem para os pacientes que receberam enoxaparina em relação aos pacientes que receberam heparina não fracionada. Esse benefício se deveu principalmente às reduções dos infartos e às taxas de revascularização. Obviamente, como se imaginava, um anticoagulante mais potente acabou por determinar um aumento das taxas de sangramento nesse grupo de pacientes, todos os tipos de sangramento, exceto as taxas de hemorragia intracraniana. Quando as metas compostas de eficácia e segurança foram unidas numa única meta de benefício clínico líquido, verifica-se ainda a persistência da superioridade da enoxaparina em relação à heparina não fracionada. Ou seja, foi uma introdução favorável. E, se nós considerarmos os eventos de subagudos, os pacientes que recebem o tratamento fibrinolítico com as taxas de intervenção coronária de sucesso, de reinfarto nos pacientes submetidos à intervenção coronária percutânea, nós vemos que a introdução da enoxaparina conseguiu reduzir o espaço muito grande que havia entre os dois tipos de tratamento com a heparina não fracionada. Mas não foi só a enoxaparina que também foi estudada nesse contexto. Foi também estudado, no estudo Michelangelo, o emprego do Fondaparinux nesse contexto. Então, o Fondaparinux testou todo o grupo de pacientes portadores de infarto com supradesnível do segmento ST, submetidos à reperfusão por fibrinolíticos ou intervenção primária, ou pacientes que não foram reperfundidos. Os pacientes receberam heparina não fracionada quando era indicado, na maior parte dos casos, ou não, quando o paciente, por exemplo, era submetido a tratamento fibrinolítico com streptokinase. Isso foi deixado por conta do investigador. E o estudo mostrou uma redução
dos componentes da meta primária, as morte e reinfarto ao final de 30 dias, com o uso de Fondaparinux, uma redução de 14%, com redução inclusive da mortalidade. E o que a gente percebe é que o grupo que foi responsável por essa redução da mortalidade foi justamente o grupo que não recebeu nenhum tipo de tratamento ou o grupo que recebeu tratamento fibrinolítico e não o grupo da intervenção coronária percutânea, mostrando que o Fondaparinux, em relação à administração da heparina não fracionada, também é uma droga bastante eficaz e que pode entrar no arsenal terapêutico desse grupo de pacientes. Aqui para mostrar para vocês que justamente nos pacientes que receberam fibrinolítico, em relação ao uso da heparina não fracionada ou uso de nenhuma terapia, houve uma redução de aproximadamente 35% nas taxas de sangramento grave associadas ao uso do Fondaparinux. Se a gente observar aqui, o benefício clínico líquido foi também amplamente favorável, redução da mortalidade e redução do benefício clínico líquido nos pacientes que receberam Fondaparinux, mostrando que essa droga, como é indicada por diversas sociedades, a Sociedade Europeia, também pode ser utilizado no tratamento do infarto com supradesnível em associação à fibrinólise. E a grande dúvida que surgiu era, muito bem, a medicina ela caminhou com progressos, na época pré-unidade coronária, a mortalidade estava em 30%, surgiram uma série de avanços aqui descritos, desfibrilação, monitorização, beta-bloqueadores, a mortalidade reduziu a metade, na época da reperfusão houve uma redução aproximadamente a metade, 1/3. Será que a fibrinólise extra-hospitalar poderia eventualmente representar, então, um novo avanço no tratamento dos pacientes com infarto com supradesnível do segmento ST? Isso foi avaliado no estudo STREAM, que foi um estudo extremamente importante, que já tem 2 anos desde sua apresentação, que procurou comparar a estratégia de fibrinólise precoce seguido por angioplastia nas primeiras 6 a 24 horas, ou angioplastia de resgate se a fibrinólise fosse mal sucedida, comparado ao tratamento de transferência para que os pacientes fossem submetidos à angioplastia primária. Os infartos, a característica desses pacientes é que eles tivessem uma elevação do segmento ST de 2 milímetros em pelo menos 2 derivações adjacentes e que se apresentassem 3 horas do início dos sintomas, ou seja, naquilo que se chama de golden hour, e que o paciente estivesse incapacitado de ser transferido na primeira hora. Ou seja, numa cidade como a cidade de São Paulo, é extremamente comum que os pacientes não consigam ser transferidos em 1 hora. O Luciano estava para me buscar agora recentemente lá no INCOR para a gente vir, quando de repente na Rebouças um ônibus pegou fogo. Vocês imaginam um ônibus pegando fogo com labareda de 15 metros de altura, como ficou a Avenida Rebouças em São Paulo. Então quase que nós não chegamos na aula por causa de um evento inusitado. E a gente imagina o que é o transporte de pacientes com infarto agudo do supradesnível do segmento ST. Então foi feita aqui, esse é o desenho do estudo, uma estratégia fármaco-invasiva num grupo de pacientes. Os pacientes abaixo de 75 anos foram tratados da melhor forma possível. Já não sei se ainda hoje é essa a melhor forma possível. Receberam dose completa de agentes de fibrinolítico TNK, aspirina, clopidogrel, enoxaparina e foram conduzidos à angioplastia após o tratamento fibrinolítico. Os pacientes acima de 75 anos receberam metade da dose de TNK, mas essa metade da dose só aconteceu depois de 20% dos pacientes incluídos no estudo. Inicialmente eles recebiam também a dose completa de TNK e eles recebiam o tratamento completo com correção da dose de enoxaparina. Isso foi comparado com o tratamento tradicional de transporte e angioplastia primária. Depois de 20% do recrutamento planejado, a dose de TNK foi reduzida em 50% nos pacientes acima de 75 anos. Então, esse é um desenho dos tempos desse estudo. Início dos sintomas. 1 hora para que o indivíduo recebesse primeira atenção médica. Meia hora para que o indivíduo fosse randomizado. 9 minutos depois da sua randomização, ele recebeu TNK no grupo de fibrinólise pré-hospitalar. O indivíduo que não era
randomizado para esse grupo, ele demorava aproximadamente 1h30 para que ele se submetesse à angioplastia primária. Uma diferença de aproximadamente 80 minutos, que está longe da nossa realidade aqui no Brasil, da nossa capacidade de transferência dos pacientes. Do grupo que recebeu TNK, 36% precisou fazer angioplastia de resgate e 64%, 2/3 aproximadamente, não precisou de angioplastia de resgate, se submeteu ao cateterismo 17 horas depois do procedimento. Essa é a meta final do estudo, não houve diferenças entre os dois grupos, ou seja, o tratamento de transferência foi igual à fibrinólise pré-hospitalar, não houve diferença em nenhum dos componentes da meta primária, mortalidade, insuficiência cardíaca, choque ou reinfarto. Não houve diferença entre os grupos. Entretanto, eu gostaria apenas de destacar que houve uma certa tendência, depois da correção da dose de fibrinolítico, que o grupo que fosse tratado com a metade da dose do TNK tivesse maior benefício, ou seja, após a adição, após a mudança do protocolo, houve sim uma tendência a benefício do tratamento com tratamento fibrinolítico, uma diferença de um P de 0,07. Enfim, aqui, tratamento, as taxas de acidente vascular cerebral foram maiores, como era de se esperar no grupo que recebeu tratamento fibrinolítico e, portanto, recebeu um agente que pode, por si só, causar. E a conclusão, sangramentos, e a conclusão desses autores foi que, nesse grupo de pacientes, o uso do tratamento fibrinolítico pode permitir uma alternativa ao procedimento de urgência em aproximadamente 2/3 dos pacientes que conseguiram reperfundir. Existe um aumento no sangramento intracraniano, como era de se esperar, e nesse grupo de pacientes ele pode ser considerado tão eficaz quanto a angioplastia primária. Então, em conclusão, existem diversas formas clínicas da doença coronária aguda. O infarto com supra é a manifestação mais grave da doença que se associa a mais alta mortalidade. A despeito da intervenção coronária percutânea ser o tratamento com melhores resultados, múltiplas limitações ainda deixam a angioplastia longe de ser o tratamento ideal. Nesse sentido, a fibrinólise persiste como um tratamento fácil e de ampla aplicação e que pode ser adequado em diversas condições, principalmente nas primeiras horas e em locais onde o transporte é extremamente complexo. Os avanços alcançados com novos fibrinolíticos e antitrombóticos adjuvantes à trombólise melhoraram o resultado, reduzindo o hiato entre a intervenção coronária percutânea e a fibrinólise. O tratamento fibrinolítico contemporâneo é uma boa opção alternativa à angioplastia primária em pacientes com infarto com supra precoce e com tempo de transporte prolongado. E os novos avanços no tratamento farmacológico, é pena que o Otávio não esteja aqui, porque o Otávio está liderando um estudo nesse sentido, em que ele está testando o uso justamente do ticagrelor em comparação ao clopidogrel em pacientes com infarto com supradesnível do segmento ST, para justamente testar se existe uma superioridade desse tipo de tratamento nos portadores de infarto com supra. Então, a introdução desses novos tratamentos farmacológicos pode reduzir a diferença entre a terapia invasiva e conservadora. O uso de drogas anticoagulantes mais seguras, como nós temos, por exemplo, o Fondaparinux, pode ser uma boa opção terapêutica nesse grupo de pacientes, inclusive pacientes que recebem drogas antiplaquetárias mais potentes. Muito obrigado, era isso que eu queria falar.